Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e na aula de hoje, galera, dando continuidade ao estudo de matrizes, vamos falar sobre determinantes. O que é um determinante, professor? Determinante de uma matriz. Então, vamos falar a respeito desse camarada, que é um número associado à matriz, e como nós encontramos este valor associado a uma matriz, chamado de determinante. Vem comigo, galera. Então, você que vai prestar concurso público aí, esse é um assunto muito cobrado, quando o edital traz como conteúdo matriz, o determinante é algo que sempre predomina nesse edital. Então, não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto aqui. Então, vamos lá, galera. O que a gente vai falar na aula de hoje? Vamos conceituar para você entender o que é um determinante e também iremos falar como que se calcula o determinante sendo uma matriz de primeira, de segunda ou de terceira ordem. Existem determinantes também de matrizes de ordens superiores, porém, a grande maioria dos concursos focam somente em determinantes de segunda e terceira ordem, beleza? E como de praxe, resolveremos também alguns exercícios aí, tranquilo? Então vamos lá. Iniciando, o que é um determinante, professor? Essa palavra determinante, que aparece comumente, ela faz referência a um valor numérico. Então, ela é um número. Determinante é um valor, é um número, que está associado a uma matriz. E esta associação, para ser determinada, implica na realização de uma série de operações matemáticas, tá? Então, nós dizemos que toda matriz quadrada vai ter um número associado a ela. Esse número associado a ela é chamado de determinante. Professor, só existe determinante de matriz quadrada? Sim, galera. O determinante, ele é um valor associado a uma matriz quadrada, ou seja, aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Beleza. Então, nós vamos fazer aí algumas operações matemáticas para determinar esse cara. A representação do determinante geralmente é assim, ó, det, né, det de determinante, e na sequência a letra que indica a matriz. Então, o A faz referência à matriz A, B referência à matriz B, e assim sucessivamente. E a leitura é feita determinante da matriz A, beleza? Se fosse B, determinante da matriz B. Bom, agora que a gente sabe que o determinante é um valor numérico, vamos verificar como que nós procedemos para encontrar esse valor. Para isso, nós vamos ter que levar em consideração a ordem da matriz quadrada. Então, a gente vai ver, no caso de uma matriz de primeira, de segunda e de terceira ordem. Bom, determinantes da matriz de primeira ordem. Galera, quando que a matriz é de primeira ordem? Quando ela tem uma linha e uma coluna. Em outras palavras, ela contém um único elemento. Porque se a matriz só tem uma linha e uma coluna, ela vai ter somente um elemento que constitui essa linha e essa coluna. Exemplo, eu tenho aqui uma matriz cujo elemento é menos 2 sobre 3. E esse elemento é único dentro dessa matriz. Essa é uma matriz de ordem 1 por 1, de primeira ordem, uma linha e uma coluna. Então, no caso de uma matriz de primeira ordem, o determinante dessa matriz é o próprio elemento dessa matriz. Como a matriz de primeira ordem só tem um elemento, então o determinante dela é esse próprio elemento. Tranquilo? É o único caso que eu não preciso fazer nenhum tipo de cálculo. Basta observar quem é o elemento dessa matriz. O elemento é menos 2 sobre 3. Beleza, então o determinante dessa matriz é menos 2 sobre 3. Tranquilo? Quando é de primeira ordem, então o determinante é o próprio elemento. Tranquilo. E se a matriz for de segunda ordem, professor? Se a matriz for de segunda ordem, nós temos um procedimento diferente. Por exemplo, eu tenho uma matriz aqui
cujos elementos estão representados de forma genérica, ok? Olha só, uma matriz A, cujos elementos estão representados por A1, A12, A21, A22. Esta representação é chamada de representação genérica, quando eu não indico os elementos, mas simplesmente represento de acordo com a posição que ele ocupa. Então, A11 quer dizer o elemento da primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. Tranquilo? Representação genérica. Como que nós procedemos para encontrar o determinante dessa matriz? Para encontrar o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, nós vamos ter que proceder da seguinte forma, ó. Ele vai ser um número obtido pela diferença do produto da diagonal principal pela diagonal secundária, tá? Então, veja bem, recordando, diagonal principal, gente, a diagonal principal é essa aqui, ó. Essa é a diagonal principal. Essa é a principal. Principal. E esta outra é chamada de diagonal secundária, ok? Lembram disso? Secundária, ok? Então, eu tenho diagonal principal e diagonal secundária. Então, para encontrarmos o determinante, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. O resultado, eu subtraio do produto da diagonal secundária. Então, nós vamos fazer algo bem assim, ó. Vou multiplicar o A1 vezes o A22. O resultado disso, eu vou subtrair do A21 com A12. Vou fazer uma multiplicação em X, tá? Em cruz aqui, cruzada. E aí, esse valor eu, obviamente, vou subtrair. Então, vai ficar bem assim, A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. É a multiplicação cruzada, beleza? Então, esse é o procedimento para nós encontrarmos o determinante. Obviamente, depois de nós multiplicarmos, nós fazemos a subtração e aí o valor obtido é o determinante. Beleza, professor? Tranquilo. Então, no caso de uma matriz de ordem 2, é bem simples para nós encontrarmos o determinante. Uma multiplicação e uma subtração a gente resolve. Vamos ver na prática como isso fica. Então, eu tenho aqui uma matriz A, cujos elementos são 2, menos 3, menos 1 e 4. Objetivo, encontrar o determinante dessa matriz. Então, de acordo com a regra, eu multiplico cruzado. Então, eu vou ter bem assim, ó, determinante da matriz A vai ser igual a quem? 2 vezes 4, 8. Menos, esse menos, gente, lembre, esse menos é da fórmula, porque é diagonal principal menos diagonal secundária. Então, esse menos já faz parte da fórmula para se determinar o determinante. Agora, quando eu multiplico aqui, ó, menos 3 vezes menos 1, isso aqui vai dar 3 positivo, porque menos com menos dá mais. Então, ele fica aqui 3 positivo. Conclusão, o determinante da matriz A vai ser igual a 5. Pronto, 8 tira 3, 5 está resolvido. Tranquilinho, gente? Bem de boa, né? Só multiplicar cruzado. Só isso, professor, só. Para a matriz de segunda ordem é só isso. Olha só um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma outra matriz, 7, 2, 3 e 5. Então, de acordo com a regrinha, 7 vezes 5, 3 vezes 2. Então, o determinante dessa matriz A vai ser 7 vezes 5, 35, menos 3 vezes 2, 6. 35 tira 6, 29. Pronto, encontramos o determinante. Tranquilo, galera? Tudo de boa? Beleza, professor, estou entendendo, né? Bom, a parte mais complexa no cálculo do determinante é quando nós estamos diante de uma matriz de terceira ordem. Quando ela é de primeira ordem,
não tem o que fazer. O que é na segunda ordem, diagonal principal menos secundária. Mas e se for de terceira ordem? Se nós estivermos diante de uma matriz de ordem 3, nós vamos ter que usar uma regrinha para fazermos isso. Essa regra é conhecida como regra de Sarros, ou regra de Sarri, tá? Alguns pronunciam Sarri. Na nossa linguagem popular é regra de Sarros, é a forma como comumente se fala, regra de Sarros. Essa regra consiste no seguinte, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, ao lado direito da matriz, eu vou copiar as duas primeiras colunas. Eu vou repetir a primeira e a segunda coluna do lado da terceira coluna. Depois, o que eu faço? Multiplicam-se os elementos da diagonal principal e, na mesma direção da diagonal principal, multiplicam-se os elementos das outras filas à sua direita, porque irão serem formadas outras linhas paralelas à diagonal principal. Então, eu tenho que multiplicar todas elas. A mesma coisa vai acontecer na diagonal secundária. Eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária e, paralelamente à diagonal secundária, haverá outras linhas, tá? Mais duas filas, e eu vou multiplicar todas elas. O determinante é a subtração dos produtos obtidos em 2 e 3, ou seja, a diagonal principal, depois de multiplicar todas elas e somar, eu subtraio do resultado da multiplicação de todas as diagonais secundárias e somadas. A diferença entre eles é o que nós chamamos de determinante. Beleza? Então, vamos pegar um exemplo aí, ó. Vamos supor que eu tenha uma matriz 1, 2, 3, 0, 2, 4, menos 1, 3 e 5. Observem, essa matriz é uma matriz quadrada, 3 linhas, 3 colunas, de ordem 3. Tranquilo? Uma matriz quadrada de ordem 3. Portanto, eu posso aplicar a regra de Sarros. O que a regra diz? O seguinte, no primeiro passo, repete a primeira e a segunda coluna do lado da direita. É o que nós vamos fazer. Olha só, a minha matriz era só isso aqui, ó. Eu repeti a primeira e a segunda coluna do lado da direita. Está aqui, ó. 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. 2, 2, 3, 2, 2, 3. Beleza? Depois que eu fiz isso, que foi o primeiro passo, eu vou para o segundo. Multiplicam-se os elementos da diagonal principal. Ó, minha diagonal principal aqui, gente. Ó, essa é a minha diagonal principal. Então, eu vou ter que multiplicar o 1, o 2 e o 5. Mas é só eles, professor? Não, ele falou, multiplicam-se os elementos da diagonal principal e na mesma direção da diagonal principal, multiplicam-se os elementos das outras duas filas. Ou seja, eu terei duas filas paralelas à diagonal principal, que é essa fila aqui, ó. 2, 4 e menos 1, 3, 0 e 3, ó. Observem, essas três que eu coloquei, elas são paralelas. E eu vou ter que multiplicar todas elas. Tranquilo? Então, ao multiplicar, eu vou fazer 1 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 4 vezes menos 1, 3 vezes 0 vezes 3. Beleza? E isso é a diagonal principal. A mesma coisa ele fala com relação à diagonal secundária. A diagonal secundária, gente, eu vou apagar agora essa aqui, para dar destaque na secundária. Então, a secundária, ela vai ficar aqui, ó. Quem é a secundária? 3, 2 e menos 1. Paralela à secundária, eu terei outras duas. Olha só, ó. 1, 4 e 3. E depois 2, 0 e 5. Olha só, as três também são paralelas. Eu terei que multiplicar todas elas. O resultado de cada multiplicação eu somo, depois eu subtraio o obtido na diagonal principal pelo obtido na diagonal secundária. Tranquilo, gente? Belezinha, né? Então, já estamos cientes do que nós temos que fazer. Eu vou indicar através de setas aqui. Então, está aqui, ó, a diagonal principal, né? A diagonal principal sempre é positivo. O resultado desse valor, eu multiplico pela secundária que eu vou subtrair. Beleza? Então, o resultado dessas multiplicações será o seguinte. 1 vezes 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 4, 8, vezes menos 1, menos 8. 3 vezes 0 vezes 3, 0.
Agora a diagonal secundária. 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Como ela é negativa, então eu tenho que inverter. Menos 6 ficam 6 positivo. Depois eu tenho 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Então vem para cá menos 12. Porque é sempre assim, a principal menos a secundária. Então, a secundária sempre vai inverter o sinal. Se a multiplicação der positiva, fica negativo. Se a multiplicação der negativa, fica positivo o resultado. Sempre o inverso, porque é a principal menos a secundária. Agora, é só somar os termos semelhantes. 10 com 6, 16. 8 com 12 é 20. 16 menos 20 vai dar como resposta menos 4. Então, o determinante dessa matriz é o menos 4. Pronto, está resolvido. Professor, um pouco complicado, né? Vamos fazer com mais calma um outro exemplo aqui. Então, vou pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui uma matriz A, cujos elementos 2 menos 1, 3, 5, 2, 1, 3, 1, 4. Portanto, uma matriz quadrada de ordem 3. Objetivo: encontrarmos o determinante dessa matriz. Então, vamos lá. Com calma, vamos encontrar esse determinante. Para encontrar o determinante de A, nós vamos proceder assim. Primeiro passo: repete a primeira e a segunda coluna do lado da terceira. Então, primeira coluna, 2, 5, 3. 2, 5, 3. Tranquilo? Segunda coluna, menos 1, 2 e 1. Menos 1, 2 e 1. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Repetir a primeira e a segunda coluna do lado da terceira. Agora vamos fazer o procedimento. Segundo passo: multiplica-se a diagonal principal e as duas fileiras paralelas a ela. Então eu tenho aqui, diagonal principal, 2, 2 e 4. Paralela a ela, eu tenho menos 1, 1 e 3. E tenho o 3, 5 e o 1. Está aqui, Tranquilo? Beleza. Os elementos da diagonal principal, o resultado dessa multiplicação, mantém-se o sinal do jeito que ele está. Então, vamos lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Está aqui, 16. Positivo fica positivo. A próxima, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, fica menos 3. Beleza? A próxima, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Positivo fica positivo. Tranquilo até aqui? Então, eu não mudei o sinal do jeito que determinou a multiplicação, continua aqui. Agora, vamos fazer da diagonal secundária. Vai inverter agora. E na diagonal secundária, eu tenho que mudar o sinal. Sempre trocando o sinal. Diagonal secundária. Apaguei aqui demais. 2, 5, 3, menos 1, 2 e 1. Diagonal secundária, 1, 1 e 2, 4, 5 e menos 1. Beleza? Então, está aqui a minha diagonal secundária. Agora, vamos fazer o produto. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Positivo, vem para cá. Negativo. Sempre a diagonal secundária eu inverto o sinal. Por quê, professor? Porque é diagonal principal menos diagonal secundária. É a principal menos a secundária. Então, por conta desse menos aqui, eu tenho que mudar o sinal. Então, deu positivo, vem negativo. Aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, vem para cá, menos 2. Agora aqui, menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 4, menos 20. Menos, vem para cá, mais. Tranquilo? Pronto. Efetuei o produto. Agora eu somo os que têm sinais iguais. Então, eu vou ter que o determinante de A vai ser igual 16 mais 15, 31. 31 mais 20, 51 positivo. Agora eu vou somar os negativos.
Menos 3 com menos 18, menos 21. Menos 21 com menos 2, menos 23. Agora é só subtrair. 51 tira 23, determinante de A igual a 28. Pronto, está resolvido. Determinante dessa matriz é o 28. Viram como é tranquilo? Temos que tomar cuidado porque um erro no sinal aqui atrapalha todo o processo. Então faz com cuidado. A multiplicação da diagonal principal mantém-se o mesmo sinal. A multiplicação da diagonal secundária inverte sempre o sinal. Tomado esses cuidados, aí é só efetuar a soma ou subtração dos elementos, gente. Então é muito tranquilo, tá? O cálculo do determinante. Beleza aí? Tudo de boa? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos para frente. Propriedade dos determinantes. Galera, a gente vai entrar agora num momento em que, se você souber quais são as propriedades do determinante, vai facilitar a sua vida, porque você vai ganhar uma certa agilidade. Então, às vezes, você vai ter que... Evita de você desenvolver uma série de cálculos para encontrar uma determinada resposta, se você conhecer bem essas propriedades. Então, eu destaquei aqui algumas propriedades que são muito importantes e que comumente são cobradas em concurso público. Então, vem comigo para a gente entender cada uma delas. Primeira propriedade, fila nula. Galera, quando eu falo fila, entenda-se, pode ser uma linha ou pode ser uma coluna. Então, fila é a termologia que nós usamos para indicar uma determinada linha ou uma determinada coluna. Tranquilo? Então, fila não é só horizontal, pode ser vertical também, tá? Então, fila nula. Se eu tiver uma fila nula, professor, o que vai acontecer? Olha só. Se todos os elementos de uma fila da matriz forem nulos, então o determinante é nulo. Exemplo, galera, olha só. Vamos supor que eu tenho uma matriz assim, ó. O exercício vai te dar uma matriz desse tipo e pede: determine o determinante da matriz. Galera, se nós formos calcular o determinante dessa matriz, uma matriz de ordem 4, ela nos dá mais trabalho ainda. Temos que usar o teorema de Laplace aqui para encontrar o determinante. Então, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Porém, se você sacou a propriedade e você identificar que existe uma fila inteira com elemento zero, nula, então o determinante dessa matriz será nulo. Resposta do determinante é nulo. Tranquilo? Um outro exemplo, ó. Vamos supor que eu tenha essa matriz. Olha só, encontre o determinante da matriz. Observe, eu tenho uma fila inteira de zero, então o determinante vai ser zero. Eu poderia ter uma situação assim, ó, onde eu tenho uma coluna inteira de zero, então o determinante vai ser zero. Então, só para dar destaque, olha aqui uma fila inteira e uma coluna inteira. Repetindo, se você tiver uma fila, que pode ser uma linha ou pode ser uma coluna, inteira com elementos nulos, zero, o determinante dessa matriz é nulo, é zero. Tranquilo? Beleza, não vamos esquecer disso. Segunda propriedade. Filas paralelas iguais ou proporcionais. Veja bem, igual ou proporcional. Igual, gente, quando é igual, o próprio nome já diz, tem que ser rigorosamente os mesmos elementos. Então, por exemplo, se duas filas de uma matriz forem iguais ou proporcionais, o seu determinante também será zero. Então, observado que existe duas filas iguais, eu nem preciso fazer o cálculo do determinante, a resposta vai ser zero. Exemplo, gente, olha só. Eu tenho aqui uma matriz
2 menos 3, 2, 5, 4, 5, 8, 0, 8. Observem o seguinte, ó, vou até dar destaque para eles, ó. Tá vendo? A primeira coluna é igual à terceira coluna. O que acontece, professor, se eu tiver duas colunas iguais? Se duas filas paralelas forem iguais? Veja bem, filas paralelas. Então, ou é uma coluna com outra coluna, ou é uma linha com outra linha. Beleza? Eu não posso ter uma coluna e uma linha com os mesmos elementos. Tá? Se for coluna, tem que ser duas colunas. Se for fila, duas filas. Tranquilo? Então, se eu tiver duas linhas ou duas colunas exatamente iguais ou proporcionais, o determinante é zero. Então, eu mostrei um caso aqui de igualdade. Vou mostrar um outro caso de proporcionalidade. Vamos supor que a gente tem a seguinte matriz agora, ó. Menos 3, 1 e 2, menos 6, 2 e 4, 4, 0 e menos 5. Aparentemente, você olhando para essa matriz, parece que ela não tem nada a ver com essa propriedade, no primeiro momento. Mas, se você prestar bem atenção nos elementos, principalmente nos elementos da segunda linha e da primeira, tá? Você vai verificar exatamente a questão da proporcionalidade. Observem que se eu pegar a primeira linha, que é menos 3, 1 e 2, e multiplicar essa linha por 2, eu vou obter exatamente os elementos da segunda linha. Olha só, menos 3 vezes 2, menos 6, menos 2, aliás, 2 vezes menos 3 é menos 6, 2 vezes 1 são 2, 2 vezes 2 são 4. Então, observe que ao multiplicar a primeira linha por 2, eu encontro a segunda linha. Então, eu digo que a segunda linha ela é proporcional à primeira, porque ela é resultado de uma multiplicação. Um número é proporcional ao outro quando ele é resultado de uma multiplicação desse número por uma constante. Então, para você encontrar o múltiplo de qualquer valor, é só fazer a tabuadazinha, certo? Então, se eu multiplicar por 2, eu vou encontrar os múltiplos associados a 2, ou 3, ou 4, ou 5 e assim por diante. Beleza? Só que tem que ser todos os elementos. Não pode simplesmente o primeiro elemento aqui ser proporcional, mas o segundo não ser. Eu tenho que ter a linha inteira proporcional à outra. Beleza? Bom, então nesse caso, né, que seria aqui o menos 3, 1 e 2, ele é proporcional a 2 vezes menos 3 vezes 1 vezes 2, que vai dar exatamente os elementos que estão aqui. Entenderam isso? Então, a dica lá que é a seguinte, galera, fiquem ligados aí, ó. Sempre que nós referimos a filas, estamos falando de linhas e também de colunas. Então, fica a dica aí, tá? Então, dizer filas paralelas é a mesma coisa que dizer linhas paralelas ou colunas paralelas. Beleza? Vamos lá. Outra propriedade agora, propriedade 3. Olha só o que a gente vai aprontar agora. Quando trocamos a posição de duas filas paralelas, o determinante troca de sinal. Então, espera aí. Na propriedade 1 e na propriedade 2, nós vimos situações em que o determinante é zero. Quando eu tiver uma fila toda nula, ou quando eu tiver uma fila igual ou proporcional. O determinante é zero. Tranquilo, propriedade 1 e 2. Na propriedade 3 está dizendo o seguinte, se eu trocar a posição das filas, pegar a primeira linha, passar para a terceira, pegar a terceira e passar para a primeira, ou pegar a primeira coluna, passar para a terceira coluna e vice-versa, ou trocar a segunda com a terceira, tanto faz. Quando você fizer a troca de uma linha inteira ou de uma coluna inteira, o que ocorre com o determinante? Ele muda? Não, só muda o sinal. Só vai mudar o sinal. Então, eu tenho uma situação assim, ó. Eu tenho aqui uma matriz, né, de ordem 2, cujos elementos são 2, 5, 3 e 9. O determinante dessa matriz, qual que vai ser? Como é uma matriz quadrada de ordem 2, 2 vezes 9, 18, está aqui. 3 vezes 5, 15. 18 tira 15, 3. Então, o determinante dessa matriz é 3. Beleza? Agora, eu vou efetuar a troca da posição
da coluna. Eu vou trocar aqui a segunda coluna com a primeira coluna. Eu vou invertê-las. Então, como que vai ficar? Vai ficar bem assim, ó. Construindo a matriz, olha só, o 5 e o 9, que era a segunda coluna, passou a ser a primeira. O 2 e o 3 era a primeira, passou a ser a segunda. E agora o determinante como que fica? 5 vezes 3, 15. 2 vezes 9, 18. 15 menos 18, menos 3. Observem que o resultado do determinante foi simplesmente alterado o sinal. O valor absoluto é o mesmo, 3, só que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Olha só uma outra situação. Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz quadrada de ordem 3. E eu vou efetuar a troca, tá? Eu vou pegar uma linha inteira, ABC, e vou trocar por outra linha. Então, eu vou trocar ABC por RST. A primeira vai vir para a terceira vai para a primeira. Vou fazer essa troca. Aqui o determinante está dando 5. Então, se eu fizer essa troca e calcular o determinante da nova matriz, olha só, o RST foi para cima, o ABC veio para baixo. Eu troquei as filas aqui, a linha. No meio eu não mexi. E a resposta vai dar menos 5. Tranquilo? Então, se você conhecer o determinante de uma matriz e você souber que foi feita a troca de uma coluna ou de uma linha, a única coisa que vai ocorrer com o determinante é que o sinal será alterado. Beleza? Outra propriedade, galera, ó. Propriedade 4. Quando eu tiver uma matriz transposta, o que acontece, gente? O determinante de uma matriz é igual ao de sua transposta. Ou seja, o fato de eu ter uma matriz transposta não vai alterar o determinante. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4 e 9. Tá? Aí eu fiz a transposta, troquei. Né? A primeira linha passou a ser primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Troquei. Tranquilo. O que ocorreu? O determinante continua sendo o mesmo. Então, o determinante de uma matriz transposta tem o mesmo valor do determinante da matriz referencial. Não muda o valor do determinante. Tranquilo? É o mesmo. Então, se você tem lá, dado uma matriz A cujo determinante é 10, calcule o determinante da sua transposta. 10 também. De acordo com a propriedade, o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz referencial. Beleza? Então, se eu tenho aqui uma matriz quadrada de ordem 3, né? Aí eu vou e calculo a sua transposta, né? Que está aqui, ó, inverto a linha, passa a ser coluna. O determinante é o mesmo. Beleza. Determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Outra propriedade, gente. Propriedade 5. O que diz essa propriedade? Também conhecida como teorema de Binet. Esse teorema diz o seguinte, gente, ó. Se A e B são matrizes de ordem N, de mesma ordem N, então, primeiro detalhe para você observar, esse teorema de Binet, ele só pode ser aplicado no caso de matrizes quadradas de mesma ordem, tá? Então, são duas matrizes quadradas de mesma ordem. O determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Isso que é o teorema de Binet. Se eu tenho o determinante de A vezes B, eu pego a matriz A, multiplico pela matriz B, eu vou obter uma outra matriz, que é resultado desse produto. Eu peguei a matriz A e multipliquei ela pela matriz B, A vezes B. E isso vai me dar uma outra matriz. O determinante dessa matriz, que é resultado desse produto, vai ser o mesmo determinante de que, se eu tivesse feito separadamente, o determinante de A, o determinante de B e multiplicado eles. É isso que o teorema de Binet está dizendo. Então, exemplo, eu vou pegar duas matrizes quadradas de ordem 2 aqui. Uma matriz A e uma matriz B. Vou fazer o produto entre elas.
Ao multiplicar A vezes B, a gente já aprendeu como faz isso, né? Multiplica-se multiplicação de uma matriz por outra matriz. Então, se você tem dúvida nisso, assista a nossa aula de multiplicação de matrizes. Lá a gente detalha como faz isso. Então, ao fazer o produto de A vezes B, nós vamos obter o seguinte. O que eu estou mostrando aqui agora é o determinante separado de cada uma. Qual é o determinante de A? 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 12 tira 2, 10. Determinante de B. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 0, 0. Então, o determinante de B é 6. O determinante de A vezes o determinante de B vai ser 10 vezes 6, 60. Certo? O determinante do produto do determinante de A vezes o determinante de B dá 60. Agora, vamos provar o teorema de Binet. O teorema de Binet diz que o determinante do produto é igual a isso aqui. Ou seja, se eu multiplicar A vezes B, eu vou encontrar uma matriz. E o determinante dessa matriz, resultado do produto, tem que dar 60 também. Então, vamos lá? Ao fazer o produto de A por B, eu vou obter a seguinte matriz. Ó. Aí você usa todo aquele procedimento de multiplicação de matriz, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, e a gente determina todos esses elementos. Então, essa matriz aqui, 13, 2, 9 e 6, é a matriz produto, ou seja, é a matriz resultado do produto da matriz A pela matriz B. Tranquilo? Que é esse cara aqui, A vezes B. De acordo com o Binet, o determinante dessa matriz tem que ser igual ao determinante do produto das matrizes em separado, ou seja, tem que dar 60. Vamos ver? 13 vezes 6, 2 vezes 9, então eu vou ter aqui 13 vezes 6, 78. 2 vezes 9, 18. 78 tira 18, 60. Observem, realmente o determinante foi igual. Tá? Só para comprovação desse teorema. Beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês? Se o exercício te dá uma matriz A, te dá uma matriz B, e pede para você encontrar o determinante do produto dessas duas matrizes, você necessariamente não precisa fazer o produto. Por quê? Porque você perde muito tempo fazendo a multiplicação dessas matrizes. E isso pode incorrer aí numa falha grande, porque você vai ter menos tempo para fazer a prova. Então, como aqui é uma matriz quadrada de ordem 2, a multiplicação cruzada, você encontra o determinante muito facilmente. Olha só, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 12 menos 2, 10. Pronto, já encontrei o determinante. E aí você sabe que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, eu achei o determinante de um, achei o determinante de outro, multiplico, a resposta vai ser o determinante do produto dessas matrizes. Beleza? Então, próximo teorema, próxima propriedade, propriedade 6. A propriedade 6 é da matriz triangular. Logo do início, na primeira aula que nós tivemos de matrizes, nós falamos sobre vários tipos de matrizes. Matriz coluna, matriz linha, matriz identidade. E, na ocasião, também falamos quando que uma matriz ela é triangular. Então, a matriz triangular ela é caracterizada como tendo os elementos de um dos lados da diagonal principal com elementos nulos. Pode estar tanto à direita quanto à esquerda da diagonal principal. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Vou mostrar um exemplo de uma matriz triangular. Olha só, eu tenho aqui uma matriz quadrada de ordem 3, cujos elementos que estão do lado direito da diagonal principal, olha aqui minha diagonal principal, ó, são todos nulos. Observem. Para cá não, mas para lá é todos nulos. Então, toda vez que eu tenho uma matriz assim, onde uma parte dela, um dos lados da diagonal principal é 0, a matriz é chamada de triangular. Então, nesse caso, quando ocorre de ser uma matriz triangular, o determinante dela
é obtido somente multiplicando os elementos da diagonal principal. No nosso caso aqui, o 5 vezes 1 vezes 8. 5 vezes 1 vezes 8, 40. Então, o determinante dessa matriz é 40. Beleza? Eu poderia ter, esse 0 poderia estar aqui embaixo. O 9, o menos 2 e o 7 está do lado de lá. Não importa, gente. É triangular do mesmo jeito, tá? Então, sendo triangular, é só multiplicar a diagonal principal. Outra propriedade, propriedade 7. Essa propriedade também é muito importante, viu, gente? Também cobrada em vários concursos. Produto de uma fila por uma constante. Lembrando que quando nós falamos em fila, nós fazemos referência a uma linha ou a uma coluna inteira, ok? Então, essa propriedade ela faz referência ao produto de um número por uma fila, um número por uma linha inteira ou um número por uma coluna inteira. Tranquilo? Bom, se todos os elementos da fila de uma matriz forem multiplicados por um mesmo número por uma constante, né, o determinante dessa matriz fica obtido multiplicando por essa mesma constante. Vamos ver um exemplo, para a gente entender melhor isso? Olha só, eu tenho aqui uma matriz, 1, 9, 2, 0, 3, 4, menos 1, menos 1, 5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os elementos, uma fila ou uma coluna dessa matriz por um mesmo valor. Só que antes disso, vamos calcular o determinante dessa matriz, né? Então, para calcular o determinante, repete a primeira e a segunda coluna do lado da terceira, multiplica-se a diagonal principal, multiplica-se a diagonal secundária, então eu vou ter aqui os seguintes elementos. Ao multiplicarmos a diagonal principal, eu tenho 1 vezes 3 vezes 5, 15, 9 vezes 4 vezes menos 1, menos 36. 2 vezes 0 vezes menos 1, 0. Agora, a diagonal secundária. 2 vezes 3, 6 vezes menos 1, menos 6. Vem para cá, mais 6. Sempre troca. 1 vezes 4 vezes menos 1, menos 4. Vem para cá, mais 4. 9 vezes 0 vezes 5 vai dar 0. Então, está aqui. Aí, fazendo a soma, eu vou encontrar menos 11. Beleza? Somei aqui. 15 mais 6 mais 4, tirei 36, deu menos 11. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda coluna e vou multiplicar por menos 3. Então, eu tenho aqui, a segunda coluna é 9, 3 e menos 1. Tá? Esses são os elementos da segunda coluna. O que eu estou propondo agora é multiplicar os elementos, a fila da segunda coluna inteira por menos 3. Então, eu tenho menos 3 vezes 9, menos 27. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Então, observe que ao multiplicar a segunda coluna por menos 3, a minha matriz agora passou a ser neste formato, com esses elementos. Observe que a primeira coluna, 1, 0, menos 1, não mudou. A terceira coluna, 2, 4, 5, não mudou. Só mudou os elementos da segunda coluna, porque eu os multipliquei por menos 3. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, vou calcular o determinante desse camarada. Então, repete a primeira e a segunda coluna do lado da terceira, diagonal principal, 1, menos 9, 5, 27, 4, menos 1, 2, 0, 3. Diagonal secundária, 2 menos 9 menos 1, 1, 4, 3, menos 27, 0, 5. Ao fazermos essa multiplicação, nós vamos obter aqui o seguinte, ó. Esses valores, 45, 108, 18, 12, que vai me dar como determinante o 33. Então, o determinante dessa matriz é o 33. Aí você fala assim, professor, mas não deu o mesmo determinante. Quem falou que dá o mesmo determinante? O que a propriedade diz é o seguinte, se você multiplicar uma fila, uma linha ou uma coluna de uma matriz por uma constante, o determinante dessa matriz também será multiplicado por essa constante. Ou seja, ao multiplicar a segunda coluna por menos 3,
O determinante desta nova matriz será o determinante da matriz anterior multiplicado por menos 3. Qual era o determinante da matriz anterior? Menos 11. Se você pegar menos 11 vezes menos 3, a resposta vai dar exatamente mais 33. Olha aqui, ó, menos 3 vezes menos 11, 33. Então, é isso que a propriedade diz. Tranquilo? Belezinha? Bom, ainda continuando nessa propriedade 7, nós temos uma outra situação, gente. Que é chamado de consequência dessa propriedade. Eu tenho uma matriz A de ordem N, tá? Então, a minha matriz é uma matriz quadrada. Quando eu falo ordem N, se ela for, esse N pode ser de ordem 2, o N pode ser 2, o N pode ser 3, o N pode ser 4, enfim. N indica a ordem da matriz, quantas linhas e quantas colunas ela possui. Tranquilo, professor. Então, o que é a consequência dessa propriedade 7? Se eu tiver uma matriz quadrada de ordem N e um número real multiplicando ela. Olha só, determinante de K vezes A. Tranquilo? Agora, o número não multiplica só uma fila. Na anterior, ele multiplicava uma fila. Ele multiplicava uma fila, ou uma linha ou uma coluna, tranquilo? Agora o número não vai multiplicar uma fila ou uma coluna, ele vai multiplicar a matriz inteira, tranquilo? Só para você entender a diferença do que eu estou falando agora, do que nós propomos anteriormente. Anteriormente o número multiplicava só uma linha ou uma coluna, agora o número multiplica a matriz inteira. Então olha só, determinante de K vezes A. O determinante desse resultado aqui, então eu não vou precisar multiplicar toda a matriz por esse número e depois calcular o determinante. Se eu já sei o determinante dessa matriz, basta eu pegar esse número que está multiplicando a matriz, no caso aqui representado pela letra K, elevar ele à ordem da matriz, tá? E multiplicar pelo determinante já conhecido. Tranquilo? Vamos ver um exemplo disso? Olha só. Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz quadrada de ordem 2 e o determinante dessa matriz é 6. Tranquilo? Ó. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 4, 12. 18 menos 12, 6. Determinante 6. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar toda essa matriz por 5. Vou multiplicar por 5. Então, olha só como que fica. 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 9. Tranquilo? Ao fazermos isso, multiplico o cruzado, subtraio, eu encontro 150. Bom, mas eu fiz pelo processo mais longo. Eu multipliquei toda a matriz por 5, aí eu peguei o resultado, ó, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 9, 45. 10 vezes 45, 450. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 15 vezes 20, 300. 450 menos 300, 150. Beleza? Então, eu fiz pelo processo mais longo. O que a propriedade diz é o seguinte: eu não precisava ter feito tudo isso. Eu não estou multiplicando por 5? Estou. Então, eu vou pegar o número que eu estou multiplicando, que no caso aqui é o 5, vou elevar ele à ordem da matriz. Qual é a ordem? Ordem 2, é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, olha só, 5, que é o número que está multiplicando, elevado a 2, porque é uma matriz de ordem 2, vezes o determinante que eu já conheço, que é o 6. Portanto, 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 6, 150. É isso que a propriedade está dizendo. Tranquilo? Guardem bem essa propriedade aqui, gente. Já vi vários exercícios de variadas bancas cobrando exatamente este conhecimento. Inclusive, no estudo da matriz inversa, vira e mexe usa-se essa propriedade também. Beleza? E a propriedade 8, determinante da matriz inversa, né? Bom, eu tenho o seguinte, eu tenho uma matriz A, e eu tenho a inversa dessa matriz, que é representada por A elevado a menos 1. O determinante de uma matriz inversa é igual ao inverso do determinante da matriz referencial.
Então, o determinante de A elevado a menos 1 é 1 sobre determinante de A. Na verdade, o que a gente tem nessa propriedade é isso, ó, que o determinante de uma matriz multiplicado pelo determinante da sua inversa é igual a 1. É isso que nós temos nessa propriedade. Então, se eu quero determinar o determinante da inversa, é só dividir 1 pelo determinante da matriz principal. Se eu quero encontrar o determinante da principal e conheço o determinante da inversa, é só pegar 1 e dividir pelo determinante da inversa, e vice-versa. Tranquilo? E assim eu encontro o determinante da matriz inversa ou da principal. Dado um, eu encontro outro. Beleza? Então, um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o determinante da matriz, eu tenho uma matriz A, 3, 1, 2 e menos 1. Então, eu tenho 3 vezes menos 1, menos 3, 1 vezes 2, 2, menos 2, menos 3 com menos 2, menos 5. Bom, esse aqui é o determinante da matriz A. Qual vai ser o determinante da inversa? Bom, gente, você não precisa calcular a inversa. O que eu fiz aqui foi calcular a inversa, tá? Então, no estudo sobre matriz inversa, eu explico como que faz esse cálculo aqui. Aqui eu já mostrei para vocês qual é a inversa dessa matriz, tá? Então, ao invertermos essa matriz, a gente encontra esses elementos. Aí, fazendo diagonal principal menos diagonal secundária, a gente vai encontrar que o determinante dela é menos 1 sobre 5. O que eu quero dizer para vocês é que não precisava fazer tudo isso. Porque, a partir do momento que você sabe que o determinante da matriz A é igual a menos 5, o determinante da inversa vai ser igual a 1 sobre menos 5, que é igual a menos 1 sobre 5. Certo? Você sabe que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz referencial. É só colocar 1 sobre ele, você já tem a resposta. É isso que a propriedade diz. Belezinha? Tranquilo? Bom, gente, a gente já viu aí como se calcula o determinante de uma matriz de primeira, de segunda, de terceira ordem. Vimos as principais propriedades do determinante. Agora, como de praxe, vamos fazer aí alguns exercícios aplicando todo esse conhecimento aí. Então, o primeiro exercício aí, banca CESP. O que eu tenho aqui, ó? Considere que K seja um número real e que o determinante da matriz B, que é essa matriz, 3K menos 3 e 9, seja igual a 7. Nesse caso, se A 3 menos 1, 9 e 6, então o determinante da matriz B menos A será. Olha só. Para encontrar esse determinante, eu preciso saber quem é a matriz B. Eu já sei quem é a matriz A. Só que na matriz B eu tenho um problema. Eu tenho um elemento aqui que eu desconheço ele. Eu não sei quem ele é. Então, eu vou ter que calcular esse elemento para depois fazer a diferença entre eles, encontrar a matriz, resultado dessa diferença, e aí eu calcular o determinante. Então, vamos lá. Primeiro, buscando esse K. Como ele falou que o determinante é 27, então, ao multiplicar cruzado aqui, ó, 3 vezes 9, 27, menos 3 vezes K, 3K. Isso aqui é igual a 27, porque ele falou que o determinante é 27. Bom, então eu vou ter aqui que menos 3K é igual a 27 menos 27, portanto, 27 menos 27 vai dar 0, então, obviamente, K vai ser igual a 0. Certo? Porque, ao passar o menos 3 dividindo 0, vai dar 0. Então, eu já sei que K é 0. Então, a matriz B menos A vai ser igual à matriz B, que é 3, 0, 3 e 9, menos a matriz A, que é 3, menos 1, 9 e 6. Tranquilo? A matriz A eu já conhecia, a matriz B faltava conhecer o K. Descobri que o K é 0, vou fazer a diferença. Para subtrair duas matrizes, primeira condição, elas têm que ter a mesma ordem. Segunda condição, eu só posso operacionalizar os elementos correspondentes. Um elemento é correspondente ao outro
quando eles ocupam a mesma posição. Então, eu tenho aqui, ó, 3 menos 3, 0. 0, aqui, ó, menos 1 vai dar mais 1 positivo. 3 menos 9, menos 6. 9 menos 6, 3. Pronto. Essa é a matriz resultado da diferença de B menos A. Depois que eu fiz isso, aí é só calcular o determinante, porque ele quer saber o determinante. Diagonal principal, 0 vezes 3, 0. Menos a diagonal secundária. Menos 6 vezes 1, menos 6. Menos com menos, mais. Resposta 6, letra D. Pronto, está respondido o exercício. Tranquilinho? Beleza, galera? Então, tá aí, ó. Banca CESP. A CESP, ela tem essas manias. Observa que esse exercício, muito embora ele é de determinante, mas ele exigiu conhecimento de operações com matrizes, né? No caso aqui, a subtração entre elas. Vamos ver mais um caso aqui, ó. Banca IBFC. Considerando as matrizes A, 3 menos 2, 1 e 2, e B, 1, 4 menos 1 e 2, então, o resultado da expressão determinante de A dividido pelo determinante de B é igual a. O que esse exercício está pedindo? Para efetuarmos a divisão do determinante. Determinante da matriz A, gente, ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 1, menos 2. 6, menos com menos, mais. 6 mais 2, 8. Determinante da matriz B. Eu tenho 1 vezes 2, 2, menos 4 vezes menos 1, menos 4. Menos com menos é mais, 4 com 2, 6. O que ele pede? O determinante de A dividido pelo determinante de B, ou seja, 8 sobre 6. Observe que não tem 8 sobre 6 na alternativa, mas se nós simplificarmos, dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo, eu vou encontrar 4 sobre 3, resposta letra A, 4/3. Tranquilo? Bem tranquilo, bem sussa, né, galera? Bem tranquilo mesmo. Só aplicar a propriedadezinha de cálculo de determinante. Banca IMA, né, Prefeitura de Canavieira, Piauí. Seja a matriz A quadrada de ordem 3, tal que o determinante de A é igual a menos 8, se multiplicarmos todos os elementos da segunda linha por 5, gerando uma matriz B, qual será o valor do determinante de B? Olha só, acabamos de falar sobre isso no estudo das propriedades, que é exatamente a propriedade 7. Se multiplicarmos uma fila, ou seja, uma linha ou uma coluna de uma matriz, o seu determinante fica multiplicado por esse mesmo valor. Então, se você multiplicar uma linha inteira ou uma coluna inteira por um determinado valor, o determinante dessa nova matriz vai ser igual ao determinante da matriz anterior multiplicado por esse mesmo número. Então, como o exercício falou que o determinante de A é igual a menos 8, e ele falou que eu estou multiplicando por 5, estou multiplicando, ó, todos os elementos da segunda linha por 5, então o que vai acontecer com o determinante dessa nova matriz? Vai ser multiplicado também por 5. No caso aqui, o menos 8, 5 vezes menos 8, menos 40, resposta letra D. Olha só, cara, não precisou nem de cálculo, basta simplesmente eu entender a parte conceitual, que é a parte da propriedade. Se você entende isso, olha só, um exercício desse você não gasta nem 1 minuto para fazer. 1 minuto até é bastante tempo. Quando você lê, você já lembra da propriedade 7. Ah, tá, se a linha é multiplicado por 5, então o determinante vai ser multiplicado por 5. O determinante é menos 8, 5 vezes menos 8, menos 40. Pronto, está respondido. Banca Fundatec, né? O valor real de x na matriz de ordem 2 por 2, portanto, uma matriz quadrada de ordem 2, para que o determinante
seja igual a 45 é, olha só, ele quer saber qual é o valor de x. X é um elemento dessa matriz, tá? X menos 3, 12x. Então, esses aqui são os elementos dessa matriz aqui. E x é um dos elementos dessa matriz. A pergunta é, qual deve ser o valor de x para que o determinante seja igual a 45? É só nós calcularmos o determinante. Como que calcula? Esse vezes esse vezes esse. Então, diagonal principal, x vezes x, x ao quadrado. Menos 3 vezes 12, menos 36. Como é secundária, inverte o sinal. Mais 36. Isso é igual a 45. Passando 36 para o outro lado, eu vou ter 45 menos 36, x ao quadrado igual a 9. Como que eu calculo x? Tirando raiz quadrada de ambos os lados, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, portanto, x igual a mais ou menos 3. Resposta letra A, menos 3 e 3. Está respondido. Tranquilo, gente? Ó, bem de boa. Geralmente, as questões de determinante, elas são consideravelmente simples, né? Desde que você domine bem esses conceitos aí que eu acabei de falar. Beleza, galera? Tranquilinho? Ó, e assim chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Volto a reforçar a importância do estudo de determinantes, porque às vezes pode não ser pedido de forma direta, mas você às vezes tem que encontrar um elemento da matriz e para encontrar esse elemento você tem que aplicar conhecimento de determinante. Então, é muito importante. As propriedades são fundamentais. Observem que ela agiliza, você ganha tempo e você chega mais rapidamente na resposta. Tranquilo? Fiquem com Deus. Marcamos o nosso próximo encontro com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera. Clique lá.